Olá, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um episódio do G7 Café. Segunda-feira, 7 horas da manhã, e estamos aqui com o G7 Café com mais um convidado muito especial que vou apresentar para vocês daqui a pouquinho, para um bate-papo, um café. Tá bom, café? Pode falar, só o áudio. Só não abre a câmera ainda. Café tá excelente. Tá excelente. Acho que muita gente já pode ter reconhecido a voz, né? Ilustre convidado hoje, nesse episódio aqui que a gente vai conversar sobre a história, a jornada, né, desse meu convidado. Mas antes de começar, eu quero agradecer os nossos patrocinadores que viabilizam esse programa de forma gratuita, esse bate-papo, para que todo mundo possa ter acesso a bons conteúdos. Então, agradecer a Da7 Pharma, na figura do nosso querido Alfred aqui, mascote da Da7 Pharma. Da7 Pharma, farmácia extremamente diferenciada em relação à excelência no atendimento farmacêutico. Sede em Curitiba, com lojas em Florianópolis, Porto Alegre, Brasília. E tô sabendo que tá esquentando a loja aqui de São Paulo. Tá pronta, só aguardando a licença de funcionamento para que a gente possa ter a Da7 Pharma aqui em São Paulo também. Agradecer a Cybionics, sensor de glicemia contínua de glicose, de monitoramento contínuo de glicose, CGM, nova opção aqui no mercado brasileiro, sensor sensacional, né? Quem ainda não conhece, vale a pena conhecer. E também quero agradecer a nossa Ana Health, coprodutora do nosso G7 Café. Ana, minha co-host, dá bom dia pro pessoal aí. Olá, bom dia! Eu sou a Ana. E bom dia também para a pessoa que faz esse podcast ficar ainda melhor. Meu querido amigo Paulo Betil, preparado para mais um episódio do G7 Café? É isso aí, Aninha. Vamos lá, gente. Estão prontos pro G7 Café? Tá pronto pro G7 Café? Bruno Hellman. Muito pronto. Muitíssimo obrigado, meu grande amigo Paulo Roberto Betil. Você sabe o quanto de carinho e admiração não tenho só por você, como por todos os membros do G7, então muito feliz de estar aqui. Legal, a gente está muito feliz, eu estou muito feliz de te receber aqui, muito feliz de te rever, né? Agora você é um cidadão residente europeu, né? Já há algum tempo já também, e foi uma oportunidade dessa tua visita no Brasil da gente gravar esse programa aqui. Realmente muito bom te ver. Seja bem-vindo ao G7 Café, Bruno. Seja bem-vindo ao Brasil, a sua terra. Obrigado. E eu sempre me considerei, né, um cidadão do mundo. E é verdade que estou muito feliz com a minha escolha, com a minha aventura em terras espanholas. Acho que encontrei em Madrid uma cidade que me traz muita qualidade de vida, mas não tem nada como estar perto dos amigos e da família. Então o Brasil sempre vai ser o Brasil, e as pessoas que eu amo evidentemente vão estar comigo, independentemente de onde eu esteja, mas estar fisicamente com elas e poder, né, encontrar para um café e depois, quem sabe, estender para uma cerveja, por que não? É sempre uma ótima oportunidade. Muito legal. Você falou uma coisa bem interessante. Eu sempre te vi dessa forma, como um cidadão do mundo. Você sempre teve desde pequeno, essa vocação global, essa vontade de morar em outros países, de conhecer outras culturas. Desde quando você se percebe como um cidadão do planeta? É muito louco, né? Isso porque a gente se conhece faz 4, 5 anos, mas de alguma maneira os nossos caminhos já estavam conectados, evidentemente, né, pelo vínculo do meu pai do coração com o Mauro, que, enfim, que é teu cunhado, etc. Mas a família da minha mãe, como você sabe, é de Curitiba. Então, eu tenho várias memórias da minha infância, nos primeiros anos mesmo. Minha tia vindo me buscar aqui em São Paulo. Para você passar férias lá. Para eu passar férias lá, longe dos meus pais, etc. Estava num contexto, né,
seguro num contexto familiar, mas eu sempre fui desprendido, assim. Minha mãe sempre brinca que eu nasci com formiga no bumbum, que eu não consigo ficar parado. E então, meus pais sempre tiveram essa mentalidade de me proporcionar experiências, né, para além, enfim, das barreiras geográficas, físicas, etc. Quando eu tinha 15 anos, eu tive a oportunidade de ir para Nova Zelândia, morei 1 ano lá, e desde então eu... Você fez high school lá, fez. Isso. Não sei se lá se chama high school, chama high school? Chama high school. Chama high school. Eu, na verdade, fui com o objetivo de aprender inglês. Sim. Mas a maneira que... Aí você aprendeu inglês neozelandês. Assim, eu aprendi inglês, evidentemente, não tenho o sotaque deles, etc. Algumas palavras sim. Sim, expressões, né? Exato. Que é muito interessante de conhecer também, né? Totalmente, assim, né? Se eu for pensar do ponto de vista de distância mesmo, acho que a Nova Zelândia é um dos lugares mais longes que do Brasil. Então, assim, realmente foi uma experiência única e desde então eu né, cultivei esse sonho de voltar a morar fora, e por circunstâncias da vida, primeiro o diagnóstico do DAMI-1 aos 18 anos, depois a própria escolha profissional, de não saber muito bem o que eu queria, depois o meu próprio empreendedorismo que me levou a criar uma organização. Então, assim, sempre tiveram momentos ou situações que, entre aspas, me impediam de realizar esse sonho de voltar a morar fora depois da Nova Zelândia. E desde 2023, num novo ciclo, num novo caminho que, de fato, encerrei, né, fechei algumas portas, mas como eu escutei uma vez muito sabiamente, quando você fecha uma porta, várias janelas se abrem. E daí, uma dessas janelas foi a oportunidade de eu me mudar para Madrid. Vamos voltar para Madrid daqui a pouquinho. Só quero começar do começo. Você falou que você teve o diagnóstico de DAMI-1 com 18 anos. Você estava na faculdade? Não. Ou estava entrando na faculdade? Entrando. Bem naquela fase bem fácil da vida, né? Bem tranquila, sim. Bem tranquila, nenhum tipo, né, de problema, né? Não, se não bastasse toda a incerteza natural, né, desse ciclo da vida, mudanças de hormônios, etc. Também veio esse diagnóstico de uma condição crônica que a gente não sabia nada a respeito. Ninguém sabe nada a respeito, né? Até o dia do diagnóstico. Eu coloquei um pão de queijo na boca aqui. Ficou meio estranho. Mas só, né? Me salva aí, Eric. Passa pro... Já que a gente tá em casa, vou te salvar dessa. Boa. E a única referência que eu tinha até então sobre diabetes tipo 1 era, se eu não me engano, 2005, 2000... Enfim, antes de 2010, com certeza, na Malhação, que inclusive foi na própria temporada que o Loreto já estava na série, na novela, um das personagens abriu o diagnóstico. E era a única referência que eu tinha de diabetes tipo 1. E assim, muito louco, porque o meu diagnóstico veio, sei lá, mais de 10 anos depois, mas foi uma cena tão marcante que ele tava no Gigabyte, que era o café da série. E daí acho que ele pede algum suco de fruta, e daí tem uma discussão, né, que, tipo, por conta do açúcar, da insulina, etc. E, enfim, e é isso. Era a única referência que eu tinha até então. E pegou todo mundo de surpresa. Eu não entendi, né, a princípio, como um jovem, entre aspas, saudável
E acho que isso também, né, muito passa pelo... É o que você falou, ninguém sabe a respeito, acho que tem muita desinformação. Sinto que nesses quase 15 anos, sim, algumas coisas melhoraram de fato, mas ainda há uma longa jornada para educar, para desmistificar, para, né, a própria narrativa do DM1 não é DM2, entre aspas, né, não tive culpa, não sou responsável, mas também como a gente pode falar isso de uma forma que não alimente ainda mais estigma, ainda mais discriminação para o próprio diabetes tipo 2, porque a narrativa muitas vezes é, né, tentar o máximo possível se diferenciar, se desvencilhar do diabetes tipo 2, como o diabetes tipo 2 fosse ainda pior do que o diabetes tipo 1 no sentido, né, de novo, entre aspas, responsabilidade, da culpa, etc. Tem esse mundo do diabetes é interessante, né? E é interessante e apaixonante, né? Eu sou apaixonado pelo mundo do diabetes, tenho grandes amigos com diabetes, aprendi a admirar pessoas e entender as características de convívio com isso. Não dá para dizer que pratico empatia, porque eu acho que não tem como praticar empatia numa condição dessa. Eu acho que só dá para praticar a compreensão, o entendimento. É o máximo que dá para fazer. E o acolhimento. Mais do que isso não tem empatia, não tem como. Ninguém sabe, acho que só vivendo a condição é que se sabe. Mas aí você estava para entrar na faculdade, aí passou essa fase, e aí inicial, que deve ter sido muito difícil, e aí você foi fazer faculdade do quê? Só para tentar chegar na jornada tua de carreira. A minha, né, jornada de carreira... Pelo teu perfil, você foi fazer relações internacionais. Vamos fingir que você não sabia dessa informação. mas sim, fui fazer relações internacionais. E só para dar deixa aqui, né? E só um dado, né, curioso, enfim, dessa literalmente jornada do viajante, etc. Quando eu fui diagnosticado em abril de 2013. Abril de 2013. Tá. E eu tinha passagens emitidas, tudo pago, para fazer um mochilão com os meus 3 melhores amigos. Em junho. Na Europa. Na Europa. E, sendo muito sincero, a minha grande preocupação, né? No diagnóstico era no diagnóstico. Viajar ou não. Exatamente. E eu brinco, né, com os meus pais, que, enfim, com bastante coragem, mas ainda mais desconhecimento e ignorância mesmo, porque a gente, né, o que... Com 2 meses a gente sabia sobre diabetes. Era em maio, junho que você iria? Junho. E, enfim, no final das contas eu fui, deu tudo certo. Fui, na época, né, se falava pouco, também era muita informação para ser processada, então fui com um baita isopor cheio de insulina, etc. Essa história depois, enfim, a gente comenta numa outra oportunidade, porque se eu começar a falar sobre causos de viagem, daria para fazer um podcast só sobre ele, mas só dar um pequeno spoiler. No primeiro destino, indo do primeiro destino para o segundo, eu perdi o único glicosímetro que eu tinha no aeroporto. E eu ia chegar no segundo destino, domingo, ia estar tudo fechado. No final das contas deu certo, recuperei o glicosímetro, mas só isso para dizer que, assim, talvez se meus pais não tivessem bancado emocionalmente essa viagem, eu encararia, né, o diagnóstico de uma outra forma. E de novo, não acho que muitas coisas poderiam ter sido melhores planejadas em relação a manejo mesmo, os meus próprios amigos, em nenhum momento eu ensinei para eles, né, sobre principalmente hipoglicemia, o que fazer, etc. Porque provavelmente nem você sabia direito. Não, com certeza não. E, enfim, usava dose fixa ainda. Uhum. Mas tudo isso para dizer que
também sou muito grato a meus pais, porque, evidentemente, eu já era adulto e o diagnóstico, eu sempre assumi a responsabilidade do meu autocuidado. E até, diria que uns 2, 3 anos atrás, meus pais continuavam a oferecer a insulina se eu mencionasse que eu estava com hipoglicemia. E não porque eles não sabem, assim, eles sabem, mas eu, de alguma maneira, sempre tomei essa responsabilidade, então eles também não tiveram que se envolver. Uhum. Mas graças, né, essa ignorância, esse desconhecimento, mas também esse incentivo e essa maneira de olhar, e não de maneira alguma romantizando o diabetes tipo 1, até porque a gente sabe que tem muitas camadas, principalmente quando entra outras questões sociais, raciais, de gênero, etc. Né? Também não gosto dessa narrativa, diabetes é só um detalhe na minha vida, é como escovar os dentes. Claro, se você tem acesso ao melhor dentista, a melhor pasta de dente, uma escova elétrica inteligente, etc., é só um detalhe, mas quantos têm acesso a isso, né? Então, também não gosto dessa narrativa, é só um detalhe. Mas tudo isso só para resumir que se meus pais não tivessem, desde o princípio, me educado, me ensinado, me incentivado a olhar de uma maneira, não sei se positiva, mas de uma maneira prática e objetiva. Uhum. É o que é, você tem que fazer isso e vamos para frente. Talvez hoje, né, eu não estaria aqui participando desse podcast porque não teria me envolvido com tudo que eu me envolvi. Não teria tido a sua trajetória. Exato, exatamente. Bacana. Eu odeio escovar o dente, tá? Eu escovo 3 vezes por dia porque tem que escovar. Mas é um saco. Não sei se tem alguém que curte escovar o dente. Fica lá 5, 10 minutos escovando o dente. Cara, eu não falaria que eu curto escovar o dente, mas se eu não escovo o dente, eu fico mal-humorado. Claro, não, é horrível, né? Mas, pô, não é 10 minutos 3 vezes por dia, no mínimo, ali são 30 minutos por dia, dá pra fazer outras coisas, mas tem que escovar, né? E a rotina do diabetes é muito mais complexa que isso, né? Então, eu acho que tudo bem não fazer terrorismo em cima, mas eu acho que simplificar demais, tornar uma coisa, um manejo simplista, eu acho que pode até ser um risco aí. Não tem autoridade para falar, lógico. Então, mas é um processamento do que eu vejo, do que eu sinto, do que eu percebo, do quão complexo é, né? Então... Até porque tem muitas variáveis que são incontroláveis. Incontroláveis, né? Que você não controla, né? Liberação de cortisol, né? Estressou, tá passando por uma situação atípica. Aeroporto, você que viaja muito. Aeroporto é o melhor lugar do mundo para você descontrolar o diabetes. Comida ruim, cara, tensão, né? E é louco, né? Porque, assim, questão de cortisol e hormônios contrarreguladores não são só situações, né, de tensão ou situações negativas. Situações de euforia também, Sim, de felicidade extrema, de adrenalina. Exato. Você falou de aeroporto, sim, com certeza, é super complexo, mas um outro ambiente e que é mais uma das coisas que nos une. Estádio. Estádio, cara. Ou até mesmo, né, assistir em casa alguns jogos do Palmeiras, dependendo, pô, é difícil. É difícil, assim. Tanto nos momentos não tão bons, quanto nos momentos de título, de euforia, etc. Assim, não tem como, E isso você percebe nos momentos de muita euforia, de muita alegria, de muita vibração? Você consegue perceber essas variações assim? Ou não? Você usa bomba hoje, né? Sim. Mas quando você usava sensor e caneta, você chegou a usar sensor e caneta? A minha trajetória com a terapia... E com a tecnologia? E com a tecnologia, em resumo, eu era um potencial candidato ao transplante de células que o Dr. Cury realizava na USP Ribeirão.
E eu cheguei aí com os meus pais, né, para conversar, entender, ver se fazia sentido, ainda mais num contexto de 18 anos, pré-vestibular. Foram alguns motivos que me levaram a não optar por esse procedimento, por esse estudo. Mas o acordo com os meus médicos que me acompanhavam, o que sempre me incomodou eram as injeções, tipo, fazer a glicemia capilar, furar o dedo, não me incomodava. O que me incomodava de fato era a aplicação. Eu não recordo que eu tinha fobia de agulha. Mas, curiosamente, depois do diabetes, eu não me sinto mais confortável em qualquer situação que que eu não posso olhar, etc. Mas, assim, quando eu tenho, né, que fazer algum procedimento, ou até mesmo, por algum motivo, eu preciso utilizar uma seringa, ou as canetas, ou, sei lá, tirar sangue, eu sinto que eu não estou mais, ou não me sinto mais confortável próximo a agulhas, como talvez eu me sentisse antes. E daí, o trato que eu tinha com os endocrinologistas que me acompanhavam à época é que assim que eu aprendesse o mínimo do diabetes, ou seja, contar carboidrato, eu colocaria uma bomba. Então, assim, de novo, nesse, né, contexto de privilégio, não só socioeconômico, mas também de uma baita família que sempre me apoiou e sempre buscou o melhor para mim em todos os aspectos. 6 meses pós-diagnóstico eu já estava com bomba. Então, assim, também sei que é um ponto fora da curva, e eu tenho quase 12 anos, mais de 12 anos de diagnóstico, dos quais 11 anos e meio eu uso bomba. Realmente tá aí no gold standard, né, da tecnologia. Isso faz muita diferença na qualidade de vida, né? E voltando aí para tua trajetória, pré-vestibular, aí aprendeu um pouquinho com diabetes, aí foi fazer vestibular, foi fazer faculdade de Relações Internacionais. Aonde foi, no Mackenzie? Não, na PUC São Paulo. Na PUC de São Paulo, tá. E aí se formou, e aí se formou e foi trabalhar. Foi trabalhar no quê? Que é? Então, é louco isso, porque, assim, durante a graduação inteira, né, eu me perguntava, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, porque no final das contas, eu acho que a graduação me trouxe muita bagagem, muito repertório cultural, teórico, o próprio ambiente da PUC, de vivência de diferentes perfis e pessoas para fora da minha bolha. Mas durante a graduação, e acho que faltava um pouco de maturidade mesmo, eu não entendia muito bem o que eu estava fazendo com aquele diploma. E hoje eu percebo que fez todo sentido, porque, ironicamente, dos que se formaram comigo, eu acho que eu sou um dos únicos que estou inserido no contexto, de fato, de relações internacionais, organismos internacionais, etc. E durante a minha trajetória, né, de formação acadêmica, eu acho que a minha vida pessoal, de uma forma bastante orgânica, se alinhou. Acho que o grande momento, a virada de chave foi quando eu fui para a Islândia, participar da expedição com o Mauro, e que até então eu já... O Mauri e aquele fisiologista americano, né, que participam, né, que é o... Quem que era o... De profissionais da saúde... Você tá falando do Riddle. Do Riddle, Pra Islândia, o Riddle não foi. Não foi, tá. Não foi. Eu achei que ele tivesse ido. Não. Quem foi...
tinha uma equipe de um médico italiano, uma médica da Eslovênia, uma médica da Alemanha e uma enfermeira. Mas eu já tinha 3 anos de diagnóstico e acho que por conta, né, da idade que eu fui diagnosticado, de ter encontrado em casa também esse apoio, esse acolhimento, eu nunca havia frequentado espaços de outras pessoas com diabetes, nunca tinha sentido vontade. E a real é que, tipo, eu fui pra Islândia porque era uma viagem pra Islândia de graça e pra fazer atividade física que eu amava, né? Uhum. E cara, foi uma virada de chave. Aí que você conheceu o Mauro? Foi aí que eu conheci o Mauro. Eu conheci, na verdade, o Mauro, né, nos preparativos dessa viagem. E daí o Mauro virou meu pai do coração. Ele acabou trazendo a Denise pra minha vida também, que virou... você não era paciente da Denise ainda? Não era paciente da Denise. E daí, na Islândia, eu me apaixonei pelo Mauro e falei que eu queria que ele fosse meu médico. E ele falou, cara, eu tô em Curitiba, se você quiser vir 2 vezes ao ano pra Curitiba, fique à vontade. Mas você vai ter alguém em São Paulo. E me colocou a Denise na minha vida. E foi a virada de chave porque, né, como eu mencionei, foi a primeira vez que eu tive contato com outras pessoas. Eu entendi a importância de pertencimento, a importância de comunidade, mas, sobretudo, entendi o lugar de privilégio que eu tinha. Por mais que todos ali, com exceção de uma jovem da África do Sul, todos eram de países desenvolvidos, eu senti que, infelizmente, não eram todos que lidavam de uma maneira natural, né? Voltando um pouco do que você falou, dando o devido peso à coisa. E daí, eu, sei lá, acho que foi de alguma maneira um chamado que eu senti que era minha missão de tentar ajudar outras pessoas. E de uma maneira bastante despretensiosa, comecei a frequentar alguns grupos, conhecendo outras pessoas, expandindo relacionamentos. E nisso eu já tinha completado a minha primeira maratona, que eu comecei a correr justamente por influência do meu pai. E daí assim surgiu, né, a época chamava Correndo pela Cura, que começou com a ideia de arrecadar recurso para pesquisa? Para JDRF, hoje Breakthrough, T1D. E daí eu percebi que hoje, ainda bem, temos muito mais exemplos do que tinha quando eu comecei. Né, quando se falava de atividade física, continua sendo uma unanimidade no assunto, e a nossa maior referência e orgulho, que é o Emerson Bizan. Mas hoje, ainda bem, que o Emerson e muitos outros conseguiram plantar essas sementinhas, e tem outras pessoas também extremamente, né, capazes e que são porta-vozes e porta-bandeiras da atividade física. Mas quando eu comecei o Correndo pela Cura e tal, eu não sentia... eu sentia que de fato tinha, né, essa lacuna. E daí eu comecei empreendendo. Era um projeto, a princípio, brunocêntrico. A primeira logo levava meu nome, e a gente foi, enfim, crescendo, foi amadurecendo. Chegamos a virar uma ONG durante a pandemia, e eu sempre foi de forma voluntária, de forma pro bono, era, né, a minha missão. E
E paralelamente eu sempre tive os meus trabalhos remunerados. Passei pela uma organização da sociedade civil aqui do Brasil, voltado mais para os fatores de riscos das DCNTs. Depois eu passei pelo Ministério da Saúde. Me mudei para Brasília justo antes da pandemia estourar. Tive uma passagem relâmpago por Brasília, mas fiquei mesmo assim um ano no Ministério. Depois tive um projeto com a OMS. Fiquei 4 anos e meio na IDF, na International Diabetes Federation, onde eu era o responsável a nível global do programa KIDS, que é o programa de educação em diabetes nas escolas. E por último, mais recentemente, estou na World Obesity Federation. Então, assim, não tem como desvincular a minha trajetória profissional com a minha trajetória pessoal. Acho que muito por falar abertamente, por levantar essa bandeira, por ser um ativista da causa, eu acabei unindo o útil ao agradável e construir minha trajetória pessoal nesse universo das condições crônicas. É muito interessante, né? Porque a tua carreira, ela é basicamente tua carreira profissional vinculado a relações institucionais, né? Institucionais, governo, sociedade civil, muito vinculado com isso, né? Órgãos, né? ONU, IDF, né? O IDF, que é a Federação Internacional de Diabetes, né? No português, que você ficou 5 anos lá. E lá você foi jovem líder também? Isso, né? E de novo, o profissional e o pessoal muitas vezes se mesclam e se cruzam e se interconectam. O jovem líder que te levou pro IDF ou Sim. o IDF que te tornou um jovem líder? Como é que foi? Não, na verdade, e de novo, acho que uma coisa que eu sou muito abençoado em toda a minha vida são as pessoas que aparecem, que surgem e as conexões. E entre as muitas pessoas que acreditaram, enfim, nos meus sonhos, que acreditaram em mim, que abriram muitas portas, uma dessas pessoas, né, é a antiga presidente da SBD, a doutora Ermelinda Pedrosa, que bateu o pé e falou que queria que eu fosse o Young Leader da SBD, numa época que a SBD ainda não falava muito desse relacionamento com as pessoas com as condições. E o meu projeto pelo Young Leader era o próprio Correndo pelo Diabetes. Então, como né, ampliar o impacto do Correndo pelo Diabetes. E daí eu fui o representante da SBD junto ao Young Leaders da IDF. E durante, entre aspas, o meu período como Young Leader, eu estava no Ministério da Saúde e surgiu, postaram, né, divulgaram essa posição na IDF. E não acho que eu consegui a posição pelo fato só de eu ser Young Leader, mas evidentemente por já ter um conhecimento da própria IDF, da própria federação, um conhecimento do KIDS, etc. Acho que pode sim ter sido algo que contou ao meu favor. Uhum. E essa sua experiência no IDF, né, que é um órgão extremamente importante para orientação, manejo, educação em diabetes no mundo, que oportunidades que você teve lá dentro de participar de grandes eventos, de voz, de representação de comunidade? Como é que foi isso para você, essa experiência no IDF? Foi uma experiência extremamente enriquecedora e acho que são poucas pessoas, né, que podem falar que conseguem aliar
o profissional e o pessoal e ter um trabalho com propósito. Eu acho que as maiores conquistas que eu tive na IDF é saber que eu fui um facilitador para que muitas pessoas pudessem brilhar, para que muitas pessoas pudessem ter as suas causas, as suas vozes escutadas, assim. Eu acho que não só por uma questão, né, de afinidade, de empatia, mas justamente por também viver com a condição e saber, né, dos desafios, enfim, de quantas barreiras essas pessoas tiveram que superar para estar num treinamento ou para organizar um projeto, etc. Todas as vezes que eu sabia que, enfim, que de alguma maneira eu estava, né, facilitando ou tornando menos... diabetes. Vida real. Vida real. Para quem não escutou, isso foi um alarme da glicemia. Caindo? Ou Não. subindo? Agora tá caindo, mas o alarme foi que ela tá alta. Tá mais alto que o alvo estabelecido. Uhum. Mas voltando pra resenha... Perrengues diabéticos. Voltando pra resenha, acho que as minhas grandes conquistas, com certeza, são essas. De saber que, principalmente... jovens e jovens de países de renda baixa e média, de alguma maneira eu pude ajudá-los para que eles participassem de espaços, para que eles tivessem suas vozes escutadas, para que eles tivessem, enfim, a sua causa disseminada. Evidentemente, fiz muitas coisas extremamente interessantes estando na IDF, né? Meu último grande projeto foi pegar o Kids, que já era um projeto consolidado, que existia há mais de 10 anos, que já estava traduzido em 30 idiomas diferentes, e ter a confiança, a liberdade, a autonomia, mas também acho que a ousadia de fazer um rebranding total, e, né, tanto do ponto de vista do público que a gente, enfim, conversava, até do ponto de vista pedagógico, como os diferentes materiais educativos se conversavam. Então, assim, tive muitas oportunidades muito bacanas. Foi, acho que uma grande escola para mim, mas com certeza a maior das conquistas e o que eu mais sinto falta era isso, era saber que de uma maneira muito objetiva eu estava facilitando e ajudando a ampliar essas vozes. O mérito é totalmente deles, porque eles chegaram lá, eles, né, construíram o que eles fizeram, mas saber que de alguma maneira eu estava facilitando, seja por buscando, né, oportunidades de disseminação, ou até mesmo compartilhando editais que eles poderiam buscar funding, etc. Tipo, isso para mim era extremamente gratificante. Acho que minha missão foi cumprida, porque é isso, quanto mais pessoas a gente estiver falando sobre, mais pessoas de lugares que geralmente não são escutados, melhor a gente vai estar representado e melhor a comunidade vai estar sendo assistida. Com certeza. É Kids o nome do projeto? Kids. Kids com D? De garoto ou Kids? KIDS. KIDS, Kids. Que a sigla é Kids and Diabetes in Schools. Kids and Diabetes in Schools, ok. E quantos países e mais ou menos quantas crianças com diabetes, jovens, adolescentes com diabetes foram impactados por esse programa? Você tem alguma ideia disso? De impacto? Sim, assim, eu não... em termos de países, existem diferentes maneiras de implementação, né? É importante dizer que é um programa da IDF em parceria com o SPAD,
o meu último entregável, eu tive a oportunidade de colaborar com o Cagliari, que agora é o coordenador do grupo de especialistas de diabetes nas escolas no SPAD. Então foi uma troca muito legal. É uma iniciativa da IDF em parceria com o SPAD, mas que desde o início tem financiamento exclusivo da Sanofi. Uhum. Então isso também, os países que foram, num primeiro momento, implementados, eram países que também eram estratégicos do ponto de vista institucional. Uhum. E de forma estruturada, né? Ou seja, que não era simplesmente... E que também tem o seu mérito, o seu valor, mas de forma estruturada, ou seja, que tinha uma organização, seja uma sociedade médica, uma associação de pacientes, ou o governo por trás, encabeçando, né, essa implementação. Eram mais de 15 países. Começou no Brasil e na Índia, e depois foi ampliando para os demais continentes. E em termos de impacto, se eu não me engano, a última estimativa era em torno de 500 mil estudantes. E daí é importante dizer, né, que e isso também foi um processo de amadurecimento, que a gente também teve muita troca com o SPAD, de entender, ok, né, a gente está falando para aquela sala de aula que já tem um estudante com diabetes tipo 1, ou a gente está falando com um público mais generalista, de não necessariamente tipo alguém que já tem, né, uma relação próxima com alguém que tem diabetes tipo 1. Então, essas 500 mil estudantes são, evidentemente, a sua maioria que não tem diabetes, que a gente, ou melhor, a IDF também entende que é muito importante, porque a pessoa, né, que hoje não tem contato com alguém que tem diabetes, seja tipo 1 ou tipo 2, muito provavelmente, em termos estatísticos, no futuro, vai ter alguém próximo, e até do ponto de vista de saber identificar sintomas. Então, Uhum. a gente já teve um caso, e eu não vou recordar o país, então não vou nem arriscar a falar qual país era, mas a gente teve Se falar também errar, não tem problema, pode mentir aqui que ninguém vai conferir. Não, mas depois vão me cobrar. Não... Só para ilustrar. Assim. Tá bom, não, vai. Tô brincando. Mas... Eu não vou procurar no Google para ver se é verdade. Não sei, vai que alguém que tá assistindo, né? Exato, que tá envolvido com o programa, sabe essa história e depois... Hoje em dia, né, com o celular na mão, existe o risco, né? Exatamente. Mas, em resumo, um estudante participou, né, dessa sessão e falou, nossa, isso parece os sintomas que meu irmão tem. E no final das contas, o irmão desse estudante estava com diabetes e por conta da sessão que esse estudante participou, ele conseguiu chegar no diagnóstico. Muito interessante. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui que está me intrigando enquanto você está falando. Né? Você abriu o diagnóstico, foi para a faculdade, aí começou o teu projeto, correndo pelo diabetes, que virou um instituto, aí foi trabalhar com o IDF, né? Diabetes. Não chega uma hora que você ter diabetes, você trabalhar com diabetes, você pensar em diabetes o tempo inteiro, o fardo não fica pesado? Ou você percebe isso com uma missão? Ou, como aconteceu para você, chegou o momento de virar a chave? Como é que você percebe isso? Eu acho que, de novo, não existe, né, receita de bolo. O único que eu posso falar é da minha experiência pessoal. Isso. E sim, chegou um momento que ficou muita coisa, né? O pessoal e o profissional se mesclavam demais. Acho incrível trabalhar com propósito, mas acho que o propósito, ele não necessariamente ele tem que te afetar diretamente.
E chegou um momento e que começou, né, com o início do fim, ou pelo menos do ponto e vírgula, a curto, médio prazo, foi o encerramento do próprio Correndo pelo Diabetes. Sim. E depois a minha saída da IDF. Nunca diga nunca. Como você disse, é um mundo extremamente apaixonante, com pessoas extremamente inspiradoras. Por mais que a gente esteja extremamente avançado em termos de tecnologias e é um momento bastante disruptivo, ainda falta muito do básico. E então, assim, eu acho que é um mercado extremamente promissor. Mas é isso, eu cheguei num momento que eu precisava tentar separar o CPF do CNPJ. E foi um processo difícil, porque, né, eu acho que pessoas com diabetes tipo 1, ou pessoas com condições crônicas, para ser mais preciso, de uma maneira geral... Como é que você tá de café? Eu aceito mais. De uma maneira geral, tem um pouco a síndrome do super-herói, um pouco a síndrome de, né, vou salvar o mundo, ou eu preciso dar conta de tudo, eu dou conta de tudo. E o que eu acho que é, assim, uma grande falácia, e que também tem um custo elevado. E acho que é isso, um processo de maturidade, de acolhimento, de respeito, de olhar para dentro e querer me testar no mercado, né? Tipo, assim, eu sabia que eu era muito bom no que eu fazia, mas eu queria sentir que eu era muito bom no que eu fazia, independentemente da temática que eu tivesse envolvido. Calhou de, né, eu migrar para esse universo da obesidade, que por ser uma condição crônica também, mas uma condição, né, endocrinológica, tem muitos pontos de intersecção com diabetes, mas também é um universo extremamente promissor, um universo que, infelizmente, o estigma e a discriminação que as pessoas com obesidade vivem é ainda muito maior do que as pessoas com diabetes. E assim, acho que foi tudo na vida é sobre tempo e timing. E a maturidade traz e te ensina a reconhecer e aceitar quando é o momento de insistir e quando é o momento de virar a página. Então, né, como eu te disse, eu não fecho nenhuma porta, de maneira alguma vou virar a cara para a minha comunidade do diabetes, de maneira alguma vou torcer o nariz. Sou muito grato aos amigos que eu construí, que eu ganhei ao longo da minha trajetória, pessoas que eu considero da minha família. Sou muito grato a todas as oportunidades que eu tive também de conhecer lugares. Então, o trabalho me levou para lugares que eu jamais imaginei poder visitar. E também muito, muito aprendizado e conhecimento. Mas nesse momento, né, quando eu tomei essas decisões, foi o momento de eu colocar a minha saúde, sobretudo saúde mental, como prioritária, e entender que para o Bruno estar bem, ele precisava sair um pouco desse universo, né, do diabetes. E é isso, sempre que surge algum convite, a minha primeira resposta é:
mas você já considerou fulano? Já considerou ciclano? Já pensou que, né? Ok, e não desmerecendo a minha história, mas assim, tem outras pessoas que também podem falar, outras pessoas que também podem agregar. E acho que é uma das coisas que talvez me gere mais frustração mesmo. E de novo, como em qualquer ambiente, tem pessoas e pessoas, mas eu sinto que falta, de fato, uma visão coletiva, uma visão que tem espaço para todo mundo, tem espaço, né, para cada um à sua maneira ser protagonista. Não precisa as mesmas pessoas estarem em todos os lugares, ocuparem sempre, né, a cadeira de protagonismo. E acho que é um pouco do que eu fazia de maneira mais institucional quanto na IDF, e agora de maneira informal, quando, enfim, vem convites e oportunidades para eu falar sobre diabetes, eu acabo recomendando e sugerindo outras pessoas, porque é isso, eu acho que existem, infelizmente, por um lado, milhões de pessoas com diabetes no mundo, e a gente precisa de diferentes visões, diferentes vivências, diferentes experiências. E realmente, né, o convite do G7 Café é uma exceção à regra, e sobretudo como um ato de carinho, amor, não só a você, né, Paulo Roberto, como carinhosamente eu te chamo, mas também ao grupo, principalmente aos meus pais do coração, a Denise e o Mauro. E eu estou muito feliz de estar aqui, de alguma maneira contando um pouco da minha trajetória e mostrando também que, né, não existe um único caminho, existem vários caminhos, e que no final das contas eu acho que o importante é as pessoas estarem em paz com elas mesmas. É isso aí, mas o G7 Café não é, né, um podcast sobre diabetes. É um podcast educativo, informativo, que a gente fala de vários temas, né? O falar do diabetes com você, ele acaba sendo um caminho natural, não tem muito como não começar por aí, né? Mas a gente chegou na WOF, que é a World Obesity Federation. Isso. Né, que é a Federação Mundial de Obesidade. Exato. Que tivemos um brasileiro como presidente, que foi o professor Valmir Coutinho, há algum tempo, e temos um presidente eleito, que é o Dr. Bruno Halpern, né, que assume, acho que em 2026, né? Isso, ele assume no próximo congresso, que vai ser no México, em julho de 2026. Em julho de 2026, no Congresso do México, ele assume a batuta. E aí vocês vão trabalhar diretamente juntos ali, provavelmente. Sim, a gente já teve, né, alguma troca, e é muito curioso, porque... Eu vi vocês em Nova York no jogo do Palmeiras, foi isso? Comemorando o jogo contra o River, aquela aula de futebol. Não, foi não só isso, a nossa interação, né, dos meus próprios tempos de SBD, como jovem líder, etc., acontecia com uma certa frequência eu receber e-mails que eram para ele, para mim... É uma armadilha, né? Por conta, né, Halper, Hellman, enfim, a pessoa digita o H e dá Enter e não vê o que vem depois. Exatamente. E até brinquei com ele agora em Nova York e falei, já recebi muitos e-mails, né, de diferentes conteúdos. Infelizmente, nunca me pediram a minha conta bancária para transferir para as aulas que você dá, que quem sabe um dia chega esse e-mail. Mas tive uma troca bastante bacana com ele agora em Nova York, que a World Obesity, né, organizou o Global Obesity Forum, que a gente teve panelistas de todo mundo, de diferentes grupos. Então tinham representantes de governo, tinham profissionais de saúde, tinham pessoas com experiência, né, com experiência em obesidade, tinha representantes da Unicef, por exemplo, o multicampeão e medalhista olímpico Paul Gasol, que é embaixador da Unicef, também estava lá, e tive a oportunidade... Umas oportunidades incríveis também, né? Sim, com certeza. Também pela, né, IDF, eu pude participar de uma gravação
de um podcast com o primeiro medalhista olímpico com o DM1, que assim foi acho que das experiências mais bacanas, como um grande fã dos esportes em geral e defensor dessa bandeira. Mas voltando pro Dr. Bruno, sim, a gente, além, né, de compartilhar a nacionalidade e um sobrenome próximo, Nomes, né? a gente compartilha uma paixão. A hora que eu falar o nome dele, eu falei, peraí, deixa eu tentar não misturar aqui. A gente compartilha essa paixão alviverde e daí a gente teve um jantar institucional e ele pediu licença, ainda bem que ele estava lá, porque se eu, né, fosse sair, acho que talvez fosse pegar um pouco mal para mim, mas como eu estava com o presidente eleito, tá tudo bem. E a gente foi para um bar que o consular, eles, enfim, as torcidas de uma maneira geral, tem os consulados, as embaixadas, que de forma figurativa são representações, né, das torcidas ao redor do mundo. E tem um bar do Palmeiras em Nova York. Não tem um bar do Palmeiras, mas tem o Palmeiras New York, que eles fazem um trabalho incrível pro Mundial da FIFA de clubes, eles fizeram um trabalho magnífico. Eu vi. Sensacional. E daí... Tomaram conta de Nova York, né? Não, a Times Square, tipo, até o próprio presidente da FIFA, né? O Infantino repostou tamanha a repercussão. Mas, enfim, tem um bar de esportes que vão várias torcidas e estava de um lado a torcida do Palmeiras, do outro a torcida do River, mas a gente chegou logo no início do segundo tempo e, para nossa sorte, a gente pegou, tava dominado, a gente pegou a melhor parte, né, do jogo, viu o empate, depois viu a virada e é verdade, né? Virou 1-0, né, pro River. Exato. Né? E daí a gente viu o 3-1 e é isso, acho que de novo, de alguma maneira, né, se lá atrás eu não tivesse sido diagnosticado com diabetes, muito provavelmente eu não teria seguido essa carreira profissional no universo das crônicas, muito provavelmente não estaria na Wolf, não estando na Wolf, eu não estaria, né, essa semana em Nova York durante a reunião de alto nível das doenças crônicas, que coincidiu com o segundo jogo da semifinal e estaria assistindo num bar cheio de palmeirense com outro brasileiro, enfim, que também se chama Bruno. E então foi, assim, acho que são as experiências e casualidades que valem muito vida. A pena, né? São que marcam, que valem muito a pena, né? Bom, você está na World Obesity Federation, na WOF, e morando em Madrid, tem um escritório da World Obesity em Madrid, ou você trabalha remoto, você reporta para... Onde que é a sede do World Obesity? Eles são registrados em Londres. Londres, tá. Reino Unido. Também ruim de visitar também, de vez em quando, né, Londres, né? Sim, a gente tem reuniões trimestrais de equipe. Geralmente em Londres? Sim. Tá. Reuniões presenciais, né? Uhum. E eu trabalho 100% remoto. 100% remoto. 100% tá. remoto. Não tem uma base World Obesity na Espanha. Legal. Tá, então, trabalha de casa. Bom, pelo menos tá no mesmo fuso, né? Com o IDF você tava no fuso com 4, 5 horas de diferença, né? Na verdade, quando eu me mudei para Madrid, eu me mudei por conta da IDF. IDF é na Suíça. Bruxelas. Bruxelas. Na verdade, Bruxelas eu estava no mesmo fuso que Madrid, né? Uhum. E Londres eu tô 1 hora na frente. 1 hora na frente, porque Londres é estranhamente 1 hora atrás. Na verdade, enfim, é uma questão política da época da ditadura do Franco, que ele queria que a Espanha tivesse literalmente alinhada com a Alemanha. Uhum. E daí, de forma autoritária, na canetada, ele decidiu ajustar o horário com a Alemanha. E ficou mais de 80 anos. E do ponto de vista, né, geográfico, não faz o menor sentido. Não faz, exatamente. Quando você traça a linha, exato, né, de Greenwich ali, não faz muito sentido, né? Não, e os 2 únicos países, assim, mais que a gente
se relaciona mais é a Grã-Bretanha, né, a Inglaterra e Portugal, né, que estão numa hora atrás na Europa, né? Os outros são todos Sim. 5 a 6, né? É. Não, mas, e aí para você fica muito interessante, né? Porque era difícil trabalhar do Brasil com às vezes 5 horas de diferença de fuso, que é muito fuso, né? E eu acho que 5 horas é uma diferença muito ruim, porque não é nem pouco nem muito. É, Tipo, exatamente. é mais ou menos na metade do caminho. Então, por mais que eu tinha uma chefe bastante, né, compreensiva e eu começava a trabalhar 7, 8 da manhã, que não é nenhum absurdo, só que a grande questão é que eu ia dormir, né, 11, meia-noite do Brasil. Então, meus dias eram É. muito mais largos. Largo, você pegou essa do espanhol, né? Assim, meu cérebro às vezes É. dá um nó, Na porque... Espanha, falar com o Brasil em Não, português, fala com o inglês em reuniões. eu trabalho inglês, né? É. Então, assim, o dia inteiro falando em inglês, termino o trabalho no meu dia a dia, etc. Falo espanhol e português é com os amigos e com a família. Então, assim, Dá uma bagunçada. dá um nó. E eu diria que, principalmente, conjugação verbal já não era meu forte antes, agora então ficou pior ainda. É. E aí você tá agora lá na World Business Week, World Business Federation, né? Eu tô lembrando aqui do Business Week que vai ter, acho que em Boston esse ano, né? Você vai pra lá? Atlanta. Atlanta, isso mesmo. Você vai? Não vou porque eles queriam me enviar e também acho que um pouco nesse processo de, enfim, respeitar times e momentos, eu falei, olha, tenho, né, uma maratona que vai acontecer 2 semanas depois da Obesity Week e, obviamente, se não tivessem outros colegas e eu precisasse estar lá, eu estaria lá, porque trabalho é trabalho. Mas eu acho que eu aprendi também esse lugar de respeito e de prioridade. E falei, olha, né, do ponto de vista até mesmo do próprio manejo do diabetes. Sim. Tipo, O fuso tipo, né, me deslocar um fuso considerável por 1 semana, depois voltar. Então, em resumo, respondendo a tua pergunta, não vou pro Obesity Week, mas vai ser em Atlanta esse ano. vai ser em Atlanta, que vai estar 5 horas de fuso também. Mas aí você passou de uma federação, né, do IDF para a Organização Mundial de Obesidade, também condição crônica de saúde, doença crônica não transmissível, mas ao contrário do diabetes, do DM1, visível, estigmatizável, estigma gigante. Curioso esse negócio que você falou do visível, porque existe até uma, assim, né, uma discussão, um embate dentro da própria comunidade, porque principalmente pessoas, ativistas pós-cirúrgicos, pós-bariátricas, eles sofrem algum tipo de preconceito ou de deslegitimidade, como se por eles não terem mais aquele estereótipo, né? A questão, enfim, visual mesmo, eles não serem mais aptos para serem ativistas, ou como se, tipo, entre aspas, eles tivessem a condição curada, e a gente sabe que não. Independentemente, né, da questão visual, estética, e até mesmo da questão enfim, do IMC ou do peso, seja o indicador que você queira usar, a gente sabe que a obesidade, né, é uma condição crônica e é uma condição para toda a vida. Então, infelizmente, essas narrativas
E essas, enfim, não sei se a palavra é disputa, mas esses conflitos sobre representatividade, sobre, né, protagonismo, eu acho que tem em todos os lugares. Mas também eu adoro o desafio e acho que é uma oportunidade muito interessante de poder me colocar, né, num lugar de jamais dizer que eu sei, porque eu não sei, eu não convivo com obesidade, mas que de alguma maneira eu me identifico com algumas dos desafios de conviver com a condição e, sobretudo, de empatia. Então, assim, acho que ter essa oportunidade de usar a minha experiência pessoal e a trajetória que eu tive, né, em apoiar pessoas, apoiar ativistas no universo do diabetes, tentar trazer isso, mas também muito de um lugar de humildade, um lugar de, tipo, de escuta no sentido jamais falar, né, é esse o caminho das pedras, ou eu sei o que vocês estão passando. Então, é muito desafiador, porque é uma condição distinta, mas ao mesmo tempo me causa bastante excitement, me causa bastante... Deixa eu tentar não traduzir diretamente. por favor. Agradeço. Eu te salvei do pão de queijo, me salva dessa. Te causa bastante entusiasmo. Obrigado. Não, é interessante, né? Mais ou menos aquilo que eu estava te falando. Eu não posso, por mais que eu queira exercer o acolhimento, não existe, né? É interessante essa coisa da percepção, né? A maioria das pessoas me enxerga com obesidade, um pouco gordo e tal. Eu não me enxergo. Eu sou magrinho. Não, tô brincando. Quebra-gelo aqui, né? Mas é interessante, né? Porque da mesma forma que a gente falou aí das questões você falou do protagonismo, eu conversei outro dia no episódio com o Pedro Cortella, que é filho do professor Cortella, cara muito inteligente, não poderia ser diferente com o pai, com a mãe que tem, e foi uma conversa muito boa. O Eric tá aqui com a gente, né? Eric falou assim, nossa, muito legal essa conversa, e a gente estava falando justamente disso, né? Um dos grandes problemas do mundo moderno são as certezas absolutas, né? Todo mundo tem certeza absoluta de tudo isso, dá pouca margem, né, para se negociar, para dar espaço para entender a outra pessoa, e os fundamentalismos, né? E dentro desse universo de ativismo, né? Mesmo os ativistas pela mesma causa, existem diferenças, existem certezas absolutas de um lado, certezas absolutas do outro, que geram conflitos, e às vezes eu tenho a percepção que ninguém está disposto a abrir mão, né, das suas certezas absolutas para ter um pouquinho de dúvida, né? Que tal ter um pouquinho de dúvida, né? E às vezes parece que não existe esse espaço, né? Não existe espaço para isso, né? Porque acho que no final das contas as pessoas, elas não querem resolutividade, né? Elas querem estar certas. Exatamente. A todo custo. Então, obviamente que, como em toda regra, há exceção, e acho que no Brasil existem, sim, exemplos bastante concretos e recentes, né, do peso que tem a nossa comunidade, né? O próprio PL do vereador Tami, que eu sei que você... Sim, foi um momento muito interessante. Você estava bastante, né, envolvido, sobretudo emocionalmente e tal. Então, acho que sim, existem exemplos de
do que a gente é capaz de conquistar quando a gente fala em uma... Não sei se uma única voz, porque, de novo, acho que pluralidade é fundamental, mas um único idioma. E que exemplos como esse, né, possam ser cada vez mais recorrentes e as pessoas, de fato, estejam nessa missão, nessa causa, por buscar o interesse coletivo e... É exatamente isso que você falou. Desculpa te interromper, Bruno. Vou pegar o gancho aqui da PL, do vereador Tami Miranda, que foi aprovado agora. É um pequeno passo, um pequeno primeiro passo, extremamente importante. Já estão acontecendo movimentos em outras cidades por causa do que aconteceu em São Paulo. Na audiência pública eu falei assim, ó, o que acontece em São Paulo é visto no Brasil inteiro. Vai mexer, vai mudar. Então, extremamente importante. E foi Só... Pode... já que, né, eu sou de casa e da família literalmente. Só, não sei se nos outros episódios você já mencionou, mas só rapidamente sobre o que é o PL, né? Para quem tá nos escutando. O PL, que eu não lembro o número, um projeto de lei municipal do vereador Tami Miranda, né, que foi aprovado na Câmara de Vereadores. A gente participou todo do processo. O Cagliari foi lá como das autoridades científicas. Eu também fiz uma participação, mas com o papel aí também de sociedade civil. Uhum. E aí foi sancionado segunda-feira, dia 24 de agosto, alguma coisa assim, pelo prefeito, né? E esse projeto de lei prevê o fornecimento de sensor de CGM, né, sensor de monitoramento contínuo de glicose, para crianças de 2 a 12 anos de idade, né, que estejam matriculados em escolas públicas, né, municipais, porque municipal, esse período da vida, a escola pública é municipal, e para famílias de baixíssima renda, que estejam no CadÚnico, né, então que recebam benefícios do governo federal e também dos outros governos, né? Então é um universo bastante pequeno ainda, mas as crianças que não teriam acesso em hipótese alguma, né? Porque se imagina que CadÚnico, a gente está falando aí de uma renda mensal de 300, se eu não me engano, 300 e poucos reais por pessoa. Então uma família de 4 pessoas, estão falando de uma renda de 1.200, 300 reais é o preço de um sensor. Que dura 14 dias. Que dura 14 dias, né? Então você teria que tirar praticamente a metade da renda da família para sensor, completamente impossível, né? Então essas crianças também passam agora a ter acesso e nesse primeiro momento teve o compromisso do secretário de saúde de avaliar como é que é isso, do impacto no dia a dia e da gente monitorar isso junto com ele, ajudar ele a colher dados e junto com os médicos que vão acompanhar isso, para que se mostre realmente a melhoria do controle glicêmico, para que isso possa ser expandido no segundo momento, talvez já no ano que vem, talvez em 2027, mas é um primeiro passo extremamente importante. Isso que se falou, né? Nesse movimento, nesse processo todo, o Tami, ele conseguiu reunir pessoas da comunidade, que pensam diferentes, que têm posições diferentes, mas todas orientadas a um único objetivo. Aí a mágica acontece, né? Então isso foi extremamente interessante. Acho que ele liderou isso com uma sensibilidade, com muita empatia, e aconteceu. Então foi uma grande conquista, não só para São Paulo. Sim, claro. Não só para São Paulo, isso que eu digo, né? A quinta maior economia do país é a cidade de São Paulo, né? Só perde para o governo federal, estado de São Paulo, Rio de Janeiro e estado de Minas, só. Né? Então é a quinta maior economia do país, né? Temos um orçamento de saúde de 24 bilhões de reais por ano. É muito dinheiro. E falta dinheiro, né? Então foi uma grande conquista. Eu acho que um momento histórico. Para mim foi emocionante mesmo participar. Você? Emocionado? Foi emocionante
participar, tá ali naquele momento da assinatura, né, porque você sabe o impacto que isso vai fazer na vida das pessoas que nunca teriam acesso. Né? Aconteceu de eu receber direto do Instagram, do G7Med, uma pergunta assim, mas por que só até 12 anos de idade? Por que não até 18? Absurdo isso, ridículo isso. A gente não vai agradar todo mundo. Né? A gente não vai agradar todo mundo, é um primeiro passo. Né? A gente quer mais, a gente precisa de mais, a gente precisa de muito mais. Qual que é o objetivo? Que todas as pessoas com diabetes que usem insulina, no mínimo, que usem insulina. E é isso, porque muitas vezes, né, o próprio PCDT, que é o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, né, falava sobre diabetes tipo 1 e não falava, né, sobre pessoas em uso de insulina. Então, a gente também precisa lembrar que a vasta maioria da população convive com diabetes tipo 2 e a grande tendência, né, de um diabetes tipo 2 que não tem o cuidado acabar avançando pro uso da terapia com insulina. E até a própria tendência científica é se usar a insulina mais precocemente possível no diabetes tipo 2, né, como terapia, né, de controle glicêmico e controle, né, prevenção de complicações do diabetes tipo 2. Né? Então, a pessoa que faz uso de insulina precisa ter o acesso ao monitoramento contínuo. Você não vai navegar no escuro o tempo inteiro, né? Mas foi uma grande vitória. E da mesma forma, né, que você falou, assim, que às vezes as pessoas que fazem bariátricas não são mais aceitas pela comunidade, né, e não podem mais se definir como ativistas e às vezes até são vistos como traidores da causa, tem muito disso também na questão do diabetes tipo 1 do diabetes tipo 2. Não, mas não, nossa, é diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 é outra coisa, né? Então às vezes acontece muito isso e eu acho que... E que a gente acaba só instigando ainda mais estigma, preconceito, discriminação. Exatamente, separação, barreiras e exatamente isso. Mas eu acho que é um processo evolutivo, acho que a gente caminha bem em vários caminhos aí, né, em várias situações, tendo representatividade. Tem o Dr. Elton, que é um deputado estadual, DM1, está bastante envolvido com a causa também, esteve na audiência pública. Então, a gente tem representantes em Brasília, e acho que tem bastante coisa a ser feita. E a gente tem aí a obesidade, né, como um grande desafio de saúde pública no mundo, né? Prevendo aí para 2050 2 bilhões de pessoas com obesidade. O grande, né, slogan da World Obesity para essa reunião de alto nível e para o próprio Fórum Global era por metade da humanidade, porque até, como você disse, né, até 2050 estima-se que pelo menos 4 bilhões de pessoas viverão ou com sobrepeso ou obesidade. Então realmente metade. É um número alarmante, e é uma questão de saúde pública, não é uma questão estética, não é uma questão de aparência, é uma questão de saúde pública e, sobretudo, de dignidade e qualidade de vida para esses bilhões de pessoas. Exatamente. No Brasil a gente está falando aí de 120 milhões de pessoas. É muita coisa. Tem muito a ser feito, é um desafio gigantesco. Mas com educação, com engajamento de pessoas, com a entrega de muitas pessoas que estão envolvidas, médicos incríveis que a gente tem grandes médicos, a gente tem agora o Bruno Halpern na presidência. Isso para o Brasil é
É incrível ter, depois de tantos anos, um outro presidente brasileiro. Grandes pesquisadores, doutora Cíntia Stercato, doutor Vomir Coutinho, não vou nem começar a falar aqui para não ser injusto também. Então tem grandes nomes aí da medicina, grandes profissionais de saúde, de nutrição. Cirurgia bariátrica do Brasil é considerada uma das melhores do mundo também, né, extremamente avançada. Dr. Ricardo Cunha, que já foi presidente da Federação Mundial de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Quer dizer, o Brasil está muito bem servido cientificamente. Apesar da gente maltratar tanto a ciência nesse país, ainda a gente tem grandes mentes, né? Bruno, quero te agradecer a tua presença, deixar aí um espaço para você fazer suas considerações finais para a gente encerrar esse nosso café. Você tomou pouco café, inclusive, né? Esfriou rápido, né? Não, eu tomei... Falou bastante. Falou mais que eu hoje. Geralmente eu falo mais com os convidados, hoje você falou mais que eu. Difícil essa competição, hein? É difícil, não é fácil. Ué, quem mandou convidar alguém que se sente em casa, né? Exatamente. A ideia é essa. É tomar um café com as pessoas que a gente gosta. Não, Tem um pouquinho de café aqui. Só, de novo, agradecer. Não apenas pelo espaço, pela oportunidade de participar do G7 Café Podcast, mas pela amizade, pela parceria e de novo, como eu me sinto privilegiado, como eu me sinto abençoado de ter pessoas como você, como o Mauro, como a Denise e tantos outros na minha vida. Vida longa ao G7, eu acredito muito, enfim, no que vocês fazem, na missão de vocês. E não podia encerrar, né, sem o meu ativismo sanguíneo, que já que falamos tanto, né, de colocar as pessoas com a condição no protagonismo, trazer, né, a voz, etc. E de maneira alguma desmerecendo a minha própria experiência, mas por mais que eu seja um aliado, eu nunca vou ser uma pessoa com obesidade. Então, deixo aqui a provocação que não poderia ser diferente vindo do meu lado. E o Betil, acho que um dos motivos que a gente se dá tão bem é que a gente adora dar... Você vai fazer isso comigo ao vivo? Eu vou fazer ao vivo. Você vai me desafiar? Dar aquela cutucada um no outro, mas deixar aqui a proposta para vocês trazerem, né, um ativista, enfim, uma pessoa que seja um dos porta-vozes da comunidade com obesidade, que acho que é um espaço muito oportuno e que, de novo, por mais que eu tenha a agregar, possa compartilhar, nunca vai ser comparado com a pessoa que convive. Então, deixo essa provocação cheia de amor e afeto. Um agradecimento para todo mundo que nos aguentou nessa manhã de segunda-feira até o final. E um beijo muito grande nos meus queridos do G7 Med. Bruno, super obrigado. Muito bom ter você com a gente. Aproveitar essa passagem tua aqui pelo Brasil para te rever, né, para tomar um café com você, para receber você aqui no nosso canto do G7 Café. E ainda bem que o desafio foi esse, porque eu achei que você me desafiar para correr uma maratona. Você não sabe como eu tô aliviado. Então, vamos trazer essa pessoa. Precisamos trazer. E já vou começar a olhar para alguns nomes. Se tiver alguma sugestão também, fica à vontade para fazer essa sugestão. E até gerar engajamento, né, dos seus ouvintes. Claro. Ia falar dos nossos ouvintes. Mas claro, dos nossos. dos seus ouvintes. Nossos ouvintes. Dos seus ouvintes que, se eles tiverem... Isso aqui é plural, é nosso. Dos nossos ouvintes, se eles tiverem sugestão, né, de alguma pessoa que eles acompanham ou que eles conhecem, etc., para marcar nas redes sociais ou enviar a recomendação pro G7 Med? Pro G7 Med nas redes sociais. E quem sabe essa pessoa não está sentada nessa cadeira num futuro próximo. Exatamente, num futuro muito próximo. Né? Ainda esse ano é o meu compromisso. Fechou? Pessoal,
É isso aí, mais um episódio de G7 Café. Pode abrir a câmera pra gente. Agradecer ao Eric Blank aqui na produção e agradecer novamente a da Sete Pharma, ao Alfred, a Cybionics pelo apoio, pelo patrocínio e também, Aninha, dá tchau pra galera aí, por favor. Obrigada por participar do G7 Café. Nos vemos na próxima segunda, às 7 da manhã. É isso aí, Ana. Pessoal, até a próxima segunda-feira com mais um episódio do G7 Café. Segunda-feira, 7 horas da manhã. Grande abraço.